102 Sword Golf Magic. Capítulo 496 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. 3 horas depois, os guerreiros atacaram a Silver Zone. Havia 2 altos magos presentes. Os outros altos magos fugiram para o norte. Dos 2 altos magos, um foi aceito nas fileiras de Geralt, enquanto o outro foi executado. O segundo alto mago acreditava que suas ações sempre foram razoáveis no passado, mas depois de ler suas memórias, Geralt não concordou. Este foi um dos altos magos que acreditava que suas ações não eram de sua responsabilidade, desde que ele apenas seguisse ordens. Mesmo depois de tomar sua terceira zona, o exército de Geralt não perdeu um único membro. Na verdade, eles ganharam vários altos magos em vez de perder qualquer um. Algumas horas depois, o próximo conjunto de cartas foi criado e os guerreiros o distribuíram pelas zonas vizinhas. A essa altura, os altos magos entraram em pânico e tentaram ao máximo se livrar de todas as cartas, mas não conseguiram destruir todas elas. Alguns deles ainda escaparam. Depois disso, os altos magos ordenaram aos magos que matasse qualquer um que falasse sobre o conteúdo das cartas. Em apenas 2 horas, eles mataram centenas de civis, aterrorizando o público em geral. Nas próximas horas, os civis e até mesmo uma parte considerável do True Mages decidiram partir. Seus comandantes haviam enlouquecido e eles não se sentiam mais seguros em sua presença. Neste dia, as cartas incluíam o fato de que Sylvia Eternal Frost havia se juntado a Geralt com 7 Midig Mages. Isso foi uma quantidade terrível de poder. Mesmo as pessoas mais teimosas e fanáticas começaram a temer Geralt agora. Geralt pode realmente ganhar esta guerra. Hoje, ocorreu o maior êxodo de forças do reino Skitunder. As cartas de hoje foram a gota que quebrou as costas do camelo. Em apenas 3 horas, Geralt leu as mentes de 20 novos Yigmages. Felizmente, apenas 2 deles foram executados, enquanto apenas 3 foram postos para trabalhar. Os outros 15 estavam limpos. Ao mesmo tempo, os combates eclodiram em muitas zonas diferentes. Muitos magos queriam convencer seus amigos a se juntarem a eles no acampamento de Geralt, mas muitos desses amigos tinham medo de que as coisas que haviam feito no passado viessem à tona. Seu medo os enlouqueceu e os fez atacar seus amigos. Outros 10 altos magos morreram nessas batalhas. No começo, Geralt tinha apenas 3 altos magos abaixo dele. O reino Skitunder teve mais de 300. Então, 15 morreram no primeiro ataque e outros 5 se juntaram a eles quando Geralt tomou a zona da Imperatriz Cobra. Um deles era Duque Torrente. Então, Shang matou outros 5 altos magos quando ele buscava vingança. Cerca de 15 altos magos morreram em lutas internas nos 2 dias seguintes. 8 magos se juntaram a Geralt. Este era o grupo de Sylvia. Então, outros 20 magos se juntaram a ele. O reino Skitunder havia perdido quase 70 altos magos em apenas 3 dias. 70 altos magos. A essa altura, havia até algumas zonas que nem sequer tinham um único alto mago dentro delas, já que mais de 200 altos magos estavam estacionados nas linhas de frente. Encontrar um alto mago fora do território de Geralt agora se tornou tão difícil quanto quando Shang havia chegado recentemente a este mundo. Havia apenas um alto mago por várias zonas. As coisas pareciam terríveis para o conselho. O conselho sempre deu uma resposta rápida após cada conjunto de cartas, mas desta vez eles permaneceram em silêncio. Eles provavelmente estavam discutindo ferozmente. Depois que Shang e Geralt viram os resultados, Geralt decidiu que a última fase do plano poderia começar. Ele sabia que o conselho estava desesperado e que logo atacariam com tudo o que tinham. Eles sabiam que, se esperassem, acabariam sendo suprimidos no nada. Se eles não fizessem nada, Geralt acabaria ficando na frente do castelo do rei Skitunder com mais de 100 altos magos, prontos para combinar seus poderes para criar feitiços aterrorizantes que poderiam até ferir os membros do conselho. Nesse ponto, seria ainda mais difícil vencer Geralt do que se o tivessem atacado no primeiro dia.
O conselho era como uma chaleira prestes a explodir, e Geralt sabia disso. Ele esperava que eles atacassem amanhã, um dia depois de terem reunido todos os magos mais poderosos em um último ataque. Geralt enviou Shang para explorar as zonas circundantes e, após cerca de uma hora, Shang voltou com todas as localizações dos Altos Magos. Depois disso, Geralt enviou vários guerreiros para ir a lugares sem nenhum Alto Mago para vigiar os verdadeiros magos com seus sentidos espirituais. Ele estava esperando por um sinal. E algumas horas depois, Geralt conseguiu seu sinal. Os guerreiros ouviram vários magos verdadeiros conversando com preocupação com seus amigos na frente. O reino Skitundr lançou vários ataques ao reino da pureza mágica. Quando Geralt ouviu isso, ele sorriu. Este ataque foi para intimidar o Magic Purity Kingdom e dissuadi-los de atacá-los nos próximos dias. O Magic Purity Kingdom precisaria consolidar suas forças e preparar um contra-ataque, o que levaria vários dias. Durante esses vários dias, o reino Skitundr não estaria sob nenhuma ameaça de ataque. Claro, esses ataques eram caros. Outros 20 altos magos morreram apenas neste dia, mas também mataram cerca de 20 altos magos do reino da pureza mágica. Tinha sido uma batalha sangrenta. Depois de ouvir sobre isso, Geralt reuniu Shang e Sylvia. Panzerovel originalmente, apenas Geralt deveria participar desta fase do plano, mas com Sylvia, Geralt poderia causar ainda mais danos. Geralt contou a Sylvia e Shang sobre o que havia planejado para hoje. Shang já sabia do plano de Geralt, mas Sylvia ficou muito interessada. Sua admiração por Geralt aumentou ainda mais. Ela não anunciou diretamente, mas Shang podia sentir alguma felicidade emanando de Sylvia. Ela provavelmente estava animada por finalmente poder ajudar Geralt. Depois de discutirem tudo, Geralt subiu aos céus. Shang transformou a espada em seu estado de espada colossal e pulou sobre ela. Então, ele olhou para Sylvia. Sylvia apenas sorriu e pulou levemente no corpo enorme de Sword. Sylvia ainda não sabia voar. E então, os dois também subiram aos céus. Sword Golf Magic. Capítulo 497. Shang e Sylvia voaram por vários minutos em silêncio. Sylvia apenas ficou atrás de Shang com seu sorriso típico no rosto, enquanto Shang apenas olhava para a frente. Claro, ele ainda manteve sua vigilância em relação a Sylvia. Minhads eram extremamente difíceis de manipular, e Geralt teria notado qualquer discrepância de qualquer maneira, mas Shang ainda gostava de ser cuidadoso. Ele não a conhecia, e ele não iria correr nenhum risco. Claro, Sylvia notou os sentidos de Shang, mas ela não disse nada. Os dois alcançaram os seus da Adamantite Behemoth Zone em apenas alguns minutos. No momento, eles estavam voando a uma altura de mais de 10 quilômetros, tornando incrivelmente difícil avistá-los do solo. Então, Shang mudou de direção e voou para o nordeste, em direção à Cloud Serpent Zone. As bestas na Thunder Horse Zone estavam voando alto no céu, e Shang não queria entrar em uma batalha com um deles. Claro, como uma besta com afinidade com o vento, a zona da Serpente das Nuvens também estava cheia de bestas voadoras, mas havia uma diferença. A zona da Serpente das Nuvens era um encontro enorme de montanhas altas e, desde que Shang não se aproximasse diretamente delas, as chances de serem notadas seriam menores. Naturalmente, ainda havia algum risco, mas não era tão alto como se eles tivessem passado pela Thunder Horse Zone. Eles entraram na Cloud Serpent Zone alguns minutos depois, e Shang evitou todos os picos. Por sorte, como eram tão altos, as distâncias entre os picos eram enormes. Algumas feras os notaram, mas não estavam interessados em combatê-los. Shang adivinhou que as feras sentiram a aura de Sylvie e foram intimidadas por ela. Afinal, ela era uma alta maga tardia bastante forte, e uma alta maga em tal nível poderia lutar contra qualquer besta no estágio caminho verdadeiro. Mesmo as poderosas bestas do Teatro e Parte Stage provavelmente perderiam para ela. Isso era simplesmente a supremacia que os magos tinham sobre as bestas. Eles continuaram viajando para o norte e, alguns minutos depois, entraram em um imenso deserto marrom.
Shang se lembrou de Ostelan na Stormeagle Zone. Esta zona parecia muito semelhante àquela. Esta era a Colossal War Zone, a zona leste da Skithunder Zone. Shang podia ver alguns soldados e bestas do estágio geral na superfície, mas as bestas verdadeiramente poderosas estavam no subsolo. Quase não havia bestas voadoras nesta zona, e os dois não foram interrompidos em sua jornada. Mais alguns minutos depois, eles alcançaram a zona noroeste da zona do verme colossal. A zona da tartaruga do Pontífice. Surpreendentemente, a Pontiff Turtle Zone era apenas uma gigantesca cratera com uma luz impossivelmente brilhante em seu fundo, banhando toda a zona em luz brilhante. Shang não conseguia ver a tartaruga pontífice através de toda a luz, e ele estava muito longe para vê-la com seu sentido espiritual, mas isso não era realmente um problema. Afinal, ele não estava aqui pela tartaruga pontífice. Shang também viu muitas bestas com afinidades leves, algo que Shang raramente tinha visto no passado. Para sua surpresa, a maioria deles eram insetos. Esses insetos tinham exoesqueletos incrivelmente resistentes, chifres duros e ferrões poderosos. Shang olhou para suas lutas e notou que eles usavam principalmente sua afinidade com a luz para se curar. Ele quase não viu bestas desencadeando qualquer tipo de ataque à distância. A zona inteira estava basicamente cheia de bestas que lutavam exclusivamente de perto. Ironicamente, a zona com o elemento mais puro e benevolente era na verdade a mais brutal e sangrenta. As feras continuaram se despedaçando enquanto curavam seus próprios ferimentos. Os dois continuaram voando e, cerca de 2 minutos depois, chegaram ao seu objetivo. Shang parou na fronteira nordeste da Pontiff Turtle Zone e examinou seus arredores. Ele não sentiu nenhum alto mago em seu sentido espiritual. Shang pousou rapidamente a cerca de 3 quilômetros da fronteira nordeste da Pontiff Turtle Zone, entre dois afloramentos na borda da cratera. PND a novel Sylvia saltou de sua ode e simplesmente esperou com um sorriso. Shang teve que respirar fundo. Ele podia voar por horas, mas carregar outra pessoa com ele consumia muito da mana de seu corpo. Foi também por isso que eles não esperaram no céu. Shang encostou-se a uma das paredes e fechou o olho direito para recuperar sua mana. Sylvia permaneceu em silêncio por um tempo. Alguns minutos se passaram. Sabe, esta foi a primeira vez que voei, disse Sylvia. Shang abriu o olho direito e olhou para ela brevemente. Ele inconscientemente assumiu que ela já havia voado antes. Afinal, ela era mais poderosa do que ele sem os feitiços de aumento. Enquanto isso, Shang havia se acostumado a voar agora, e não era mais nada de especial. Naquele momento, Shang lembrou-se da vez em que usou o talismã planador com Xará, Astor e Over para chegar às cavernas depois de pular do paraíso do guerreiro. Naquela época, Shang sentiu admiração enquanto voava pelo céu. Ele também lembrou que havia dito que gostaria de poder voar sozinho no futuro. Sem perceber, esse desejo se tornou realidade. No entanto, Shang não sentiu nada de especial. Foi apenas normal. É realmente engraçado. Eu adorava a sensação de liberdade enquanto deslizava pelo céu, mas agora sinto que não sou mais livre. Eu tenho que me vingar. Eu tenho que ajudar Gerald. Eu tenho uma missão para terminar. Eu tenho que encontrar uma maneira de avançar. Eu tenho que manter a maioria dos meus segredos para mim mesmo. Não parece nada libertador. Isso é bom, Shang comentou distraidamente enquanto olhava para a parede do outro lado. Você parece perturbado, disse Sylvia de repente. O que é isso para você? Shang perguntou. Sylvia não pareceu levar a sério o comentário rude de Shang. É ruim da minha parte querer saber mais sobre o amigo de Gerald? O que te faz pensar que somos amigos? Shang perguntou. Sylvia apenas riu. Você tem uma certa aura de amizade entre vocês dois. Acredito que vocês dois confiam um no outro com suas vidas. Shang permaneceu em silêncio por um tempo. Então, ele suspirou. Desculpe, eu não deveria ser tão hostil sem motivo, disse ele. Sylvia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ela não esperava isso. O que provocou essa mudança? Ela perguntou. Shang suspirou novamente.
Faz muito tempo desde que eu realmente conversei com alguém, exceto Gerald. Estou ocupado o tempo todo treinando e sempre que falo com alguém, sinto que estou perdendo meu tempo. Sylvie olhou com uma expressão cética para Chang. Isso soa insalubre. É isso? Chang perguntou retoricamente. Parece mais prejudicial para mim morrer em batalha porque não treinei o suficiente no passado. Sylvia empurrou o cabelo comprido para o lado direito. Sabe, não é assim que as lutas funcionam. Chang levantou uma sobrancelha enquanto olhava para Sylvia. Sabe, quando você está mais fraco, não atrai muita atenção, e quando está mais forte, atrai muito mais atenção. Se você ficar mais forte em 50 anos, lutará contra inimigos tão poderosos quanto se ficasse mais forte depois de 150 anos. Eles serão apenas pessoas diferentes. Então, treinando o tempo todo, você está tornando as coisas desnecessariamente difíceis para si mesmo. Qual é a diferença entre alcançar o estágio do caminho verdadeiro aos 100 ou 150 anos de idade? Desde que você não corra o risco de chegar ao fim de sua longevidade, parece ruim treinar com tanto fervor. A expressão de Chang voltou ao neutro. Fácil para você dizer, disse ele. Você tem milhares, se não milhões de anos de ensinamentos aos quais recorrer, enquanto eu não tenho nada. Pode muito bem ser possível que eu morra de velhice antes mesmo de conseguir criar um quinto reino para guerreiros. Então? Sylvia perguntou de repente. Chang franziu as sobrancelhas. Eu acho que então não é apropriado aqui. Quero dizer, meio que é, disse Sylvia. E daí se você não alcançar o quinto reino? E se você fizer o seu melhor e mesmo assim falhar? Não tenho certeza se a motivação para continuar treinando sem fazer mais nada tem um impacto tão grande no seu poder. E mesmo se você tiver sucesso, qual é o objetivo? Você não teria levado uma vida vazia independentemente disso? Ela perguntou. A expressão neutra de Chang permaneceu. Algumas décadas atrás, essas palavras poderiam tê-lo feito questionar sua ideologia, mas não era o caso. Posso matar um mago mediano 2 níveis acima de mim com confiança e até tenho a chance de vencer um mago 3 níveis acima de mim, disse Chang. Então, ele olhou para Sylvia. Quantos níveis você pode pular? Sylvia se sentiu um pouco constrangida e não respondeu imediatamente. Então, Chang desviou o olhar novamente. Acho que você não está em posição de me aconselhar sobre como me tornar mais forte. Sylvia parecia um pouco desconfortável e aborrecida, mas não disse mais nada. Os dois continuaram esperando em silêncio por algumas horas. E então, seu alvo finalmente chegou. Sword Golf Magic. Capítulo 498. Depois de algumas horas, um alto mago entrou no sentido do espírito de Chang. Ele estava viajando em velocidades normais para um Wig Magic e não estava usando Mana Step. Obviamente, ele estava conservando sua mana. O mago era um homem de meia idade com barba castanha e longos cabelos ruivos, vestindo as vestes típicas de um duque. Ele está aqui, disse Chang após horas de silêncio. Sylvia verificou os arredores com seu sentido espiritual, mas não conseguiu encontrar o mago. Ela já havia sido informada de que Chang podia sentir os outros de muito mais longe do que o normal, mas ainda ficou um pouco surpresa quando viu com seus próprios olhos. Iremos de acordo com o plano, disse Chang. Vou atacá-lo com uma barragem de ataques poderosos, forçando-o a usar vários passos de mana para fugir. Você vai atacar, mas não deve ir com tudo ainda. Mantenha sua mana cheia. Quando eu chegar perto, vou pressioná-lo e contra-atacar seus 3 primeiros mana steps. Quando você me vir chegando perto, preciso que você libere seus feitiços mais poderosos. Claro, seria apreciado se você não me batesse com isso, disse Chang. Sylvia assentiu. Naquele momento, Sylvia convocou seu focus e preparou vários feitiços. Chang levantou sua espada colossal e também se preparou. Havia mais 2 altos magos tardios no reino Skitunder que não faziam parte do conselho. Originalmente, Geralt deveria eliminar um deles, e então eles se preparariam para a batalha final. No entanto, com Sylvia agora se juntando a eles, eles poderiam acabar com os dois.
Como esses dois magos não estavam nem perto das zonas de Gerald, Shang e Gerald tiveram que voar até eles. Shang pode ser capaz de carregar uma pessoa, mas não pode carregar seus 3 altos magos com ele. Por causa disso, ele teria que lutar sem seus feitiços de aumento. Shang não tinha muita confiança em derrotar um alto mago atrasado sem seus feitiços de aumento, mas com Sylvie ajudando-o, deveria ser fácil. Shang não confiava totalmente em Sylvia, mas confiava em Gerald, e Gerald disse que Shang podia confiar em Sylvia. Shang decidiu acreditar em Gerald, mas ainda manteve a guarda alta. Ele não queria lutar contra 2 altos magos atrasados ao mesmo tempo. Nesse ponto, ele não teria outra escolha a não ser usar entropia e precisaria atingir os 2 ao mesmo tempo. E depois disso, ele ficaria tão enfraquecido que nem conseguiria fugir. O conselho notaria a batalha imediatamente e eles chegariam em 1 minuto. Então, embora Shang estivesse confiante em derrotar o Duque com Sylvia, ele não estava confiante em sobreviver se Sylvia decidisse traí-los, assim como ela traiu o conselho. Ou, talvez, ela nunca tivesse traído o conselho em primeiro lugar, e tudo isso era um grande esquema. Shang continuou olhando para o Duque e tirou um cristal de comunicação. Vamos entrar na batalha em 1 minuto, disse ele. Ok, Gerald respondeu através do cristal. Shang guardou o cristal novamente. Em comparação com o alvo de Shang, o alvo de Gerald não estava em movimento, permitindo-lhe atacar sempre que quisesse. Eles atacariam ao mesmo tempo. Afinal, se um deles atacasse primeiro, o conselho seria avisado e eles se juntariam ao outro alto mago atrasado caso também fossem emboscados. Os segundos passaram e Shang reuniu poder na espada. Ir! Shang gritou com uma transmissão de voz para Sylvia. Sylvia estreitou os olhos. Bang! Bang! Shang explodiu para frente com 2 Ice Blasts e atingiu sua velocidade máxima em um instante, sua colossal suor arrastando atrás dele. Xing! Sylvia usou 3 passos de mana em rápida sucessão e, assim que chegou ao local de destino, sentiu o Duque a apenas 3 quilômetros dela, exatamente onde Shang havia dito que estaria. Os olhos do Duque ruivos se arregalaram em choque. Um alto mago atrasado com feitiços preparados. Então, ele notou que este era o traidor membro do conselho, Sylvia Eternalfrost. O Duque não estava preparado para uma batalha. No entanto, ele ainda era muito experiente e ativou seu escudo de mana por instinto. Naquele momento, todos os feitiços preparados por Sylvia já haviam disparado. Uma vasta área acima dela estava cheia de pináculos gelados e pedras enormes que pareciam ser algum tipo de fusão de gelo e terra. Então, tudo choveu sobre o Duque. Para o Duque, era como se o céu estivesse desabando. Era como se uma montanha gelada acima dele tivesse explodido acima dele, e todos os destroços agora estavam atirando rapidamente nele. Um Igmage só poderia reagir tão rápido, e ativar o Mana Shell tornou impossível usar o Mana Step também. Então, a gigantesca avalanche chegou. Boom! Mais de 100 metros dos arredores do Duque explodiram em gelo e pedra, destruindo tudo. O Duque foi jogado para trás, suas reservas de mana tendo sofrido um forte golpe. Um instante depois, o fogo se reuniu ao seu redor. SSSSSSHH. No entanto, as pedras de gelo que explodiram emitiam algum tipo de névoa gelada, e o Duque sentiu sua mana de fogo sendo cancelada. A névoa gelada também enfraqueceu, mas seria preciso muito mana para se livrar de toda a névoa gelada ao seu redor. Xing! O Duque usou o Mana Step e se moveu para o lado. Devido à força do golpe, a névoa gelada estava se movendo rapidamente para trás, e se ele decidisse se afastar de seu oponente, a névoa gelada o engoliria novamente em um curto espaço de tempo. O Duque estava preparando rapidamente seu primeiro feitiço ofensivo, mas não conseguiu finalizá-lo antes que algo acontecesse. Um enorme crescente feito de fogo negro estava atirando nele. O Duque cerrou os dentes e usou o Mana Step novamente. Xing! O crescente errou e atingiu uma colina atrás dele, destruindo tudo. Naquele momento, o Duque notou Shang e sua grande espada.
Shang estava a apenas 1 quilômetro de distância dele neste ponto, e sua grande espada estava crescendo em uma enorme forma de gelo. Bang! Outra enorme torre feita de gelo atingiu o escudo de mana do Duque. Ele não evitou o feitiço desta vez. Se ele continuasse usando Mana Step, ele permaneceria para sempre em uma posição passiva. E então, Shang cortou para frente com sua enorme espada de gelo. O Duque moveu o braço para o lado e uma grande onda de lava disparou direto na espada que se aproximava. Surpreendentemente, o gelo na espada imediatamente se partiu, mas então o Duque viu fogo negro dentro da espada. Alvorecer. Boom! Os arredores explodiram novamente, mas o Duque havia escapado com Mana Step. Então, o Duque esticou o braço para frente novamente. Bang! Outra enorme onda de lava explodiu ao atingir outra torre de gelo disparada por Sylvia. Boom! No entanto, o Duque foi jogado para o lado em um instante por outra coisa. Um raio de fogo negro disparou contra ele em velocidades insanas, e ele não foi capaz de preparar um feitiço para combatê-lo. Quebra-estrela. O Duque conseguiu recuperar o equilíbrio. Xing. Só para ver Shang aparecer diretamente ao lado dele depois de deixar para trás uma faixa preta. No momento seguinte, a área ao redor de Shang começou a desaparecer. Domínio da entropia. O Duque cerrou os dentes e seu focus brilhou. Uma lança violentamente ardente feita de fogo atirou em Shang. Shang só o viu por um instante antes de atingi-lo. Foi muito rápido para reagir a ele. Bang! A armadura de Shang foi ativada e bloqueou o ataque. Este tinha sido seu plano o tempo todo, pois isso desperdiçaria um dos feitiços do Duque. O Duque cerrou os dentes e o suor escorria por sua testa. Ele estava no meio da preparação de seu próprio feitiço quando de repente percebeu algo. Uma agulha de gelo de 5 metros de comprimento, mas muito fina, flutuava ao lado de Sylvia. E a arte mana infundido com o conceito de base conectou a agulha de gelo ao chão. E aquela mana da terra parecia se deformar devido a uma tensão imensa. O Duque conhecia aquele feitiço. Foi o feitiço mais poderoso de Sylvia, a razão de seu sobrenome, Eternal Frost. O Duque imediatamente cancelou seu feitiço e lançou Mana Step. No entanto, apenas quando ele usou, o mana para o feitiço desapareceu. Bang! Eternal Frost disparou para a frente. Sua velocidade era incomparável. Bang! O olho direito de Shang se arregalou. Ele nem tinha visto o feitiço chegar. Mas, agora, ele só viu 2 buracos no Mana Shell do Duque. E entre os 2 buracos estava o Duque, com seu torso tendo um buraco idêntico aos 2 em seu escudo de mana. Em menos de um segundo, a agulha de gelo já havia viajado tão longe que até deixou o sentido do espírito de Shang. E você? Shang olhou e viu Sylvia gritando com ele com um sorriso. Você pode ter força de batalha mais forte, mas eu ainda tenho mais poder. Você entendeu? Um segundo de silêncio. Então, o cadáver do Duque caiu no chão. Sword Golf Magic. Capítulo 499. Shang sabia que Sylvia não podia ser fraca, mas seus feitiços eram mais poderosos do que ele esperava. Especialmente esse último. Mesmo sem Shang, Sylvia provavelmente seria capaz de matar o mago, mas não antes da chegada do conselho. Mas agora não era hora de pensar nessas coisas. Shang destruiu o corpo e coletou o focus e o Space Ring. Enquanto corria em direção a Sylvia, Shang alimentou Sword com mais minério e, quando ele chegou, Sword já havia se recuperado de seu estado de espada colossal. Espada voou para Sylvia, e ela pulou levemente em cima dela. Quando Shang pousou na frente dela, ele jogou o Focus and Space Ring para Sylvia, que começou a lançar alguns feitiços. Shang e Sword subiram aos céus. Segundo suas estimativas, o conselho chegaria em, no máximo, 1 minuto. Depois de alguns segundos, o Spirit Sense de Shang pegou um Igmage. Um dos membros do conselho estava avançado rapidamente em direção ao local onde Shang e Sylvia haviam acabado de lutar, mas os dois já estavam a 15 quilômetros de distância. O Alto Mago não seria capaz de rastreá-los de tal distância. Naquele momento,
Sylvia jogou o Focusrite Space Ring de volta para Chang. Havia um círculo mágico de rastreamento no anel espacial, mas eu lidei com isso. Chang assentiu e guardou as duas coisas. Agora, Chang confiava em Sylvia. Essa luta foi a melhor oportunidade para esfaquear Chang e Gerald pelas costas. Chang quase certamente teria morrido, e Sylvia teria pensado que ela sobreviveria facilmente. No entanto, ela não os traiu. Ela fez exatamente o que lhe foi pedido e ajudou Gerald e Chang a eliminar uma grande ameaça. Não adiantava ganhar a confiança deles com esse ato para algum ato de traição posterior. Esta oportunidade teria causado mais danos a Gerald. Isso só poderia significar que Sylvia realmente se juntou a eles sem nenhum esquema em mente. Assim que Chang e Sylvia entraram na zona da Serpente das Nuvens, o cristal de comunicação de Chang tocou. Você terminou? Gerald perguntou. Sim, a missão foi um sucesso, respondeu Chang. Chang pôde ouvir um suspiro do outro lado. Parecia que Gerald também tinha algumas preocupações em relação a essa missão. Isso é bom, disse ele. Como foi do seu lado? Chang perguntou. Tudo correu bem, respondeu Gerald, e Chang podia ouvir alguma satisfação em sua voz. Você esperou muito tempo para fazer isso, hein? Chang perguntou com um pequeno sorriso. Você não tem ideia, respondeu Gerald. Estou tão feliz por finalmente me livrar dessa praga irritante. Como dito anteriormente, o reino Skitunder tinha dois altos magos tardios que não faziam parte do conselho. Chang e Sylvia lidaram com um deles, Duque Blastfurnace. E o outro alto mago atrasado. Bem, não era outro senão um dos antigos conhecidos de Chang. Duque Mithril. Chang ainda se lembrava de todos os problemas que o Duque Mithril havia causado a ele e a Gerald. Mesmo quando o reino Skitunder era relativamente pacífico, o Duque Mithril ainda era um grande pé no saco. Ele havia enviado traidores para o território de Gerald e até havia colocado uma alta recompensa pela cabeça de Chang. Tudo isso aconteceu há mais de 60 anos. E agora, o Duque Mithril finalmente foi morto. Naquela época, o Duque Mithril era um mago médio, mas obviamente fez algum progresso nos últimos 60 anos. Mas isso não importava mais. Em comparação com o Duque Blastfurnace, Duque Mithril estava estacionado na linha de frente. Gerald não era um grande fã de atacar alguém na linha de frente, já que os outros reinos também eram seus inimigos, mas seus problemas com o Duque Mithril eram pessoais. Ele simplesmente odiava aquele cara. Eu notei um membro do conselho chegando com meu sentido espiritual, mas ele não nos encontrou, disse Chang. Faz sentido, respondeu Gerald. Vou encontrar vocês dois na zona Impress Cobra. Estou confiante de que a batalha final acontecerá nas próximas 24 horas. O conselho está em um cronômetro, e eles sabem disso. Eu sei, Chang respondeu. Estaremos preparados. Ei, você pode dizer oi para Gerald por mim? Sylvia perguntou por trás. As sobrancelhas de Chang franziram. Ele não disse nada por 3 segundos. Sylvia disse oi, disse Chang. Silêncio. Então, ele notou que o cristal de comunicação já havia sido desativado por um tempo. Quando Chang disse que eles estariam preparados, Gerald presumiu que a conversa havia acabado e desligou. Chang apenas olhou para frente com as sobrancelhas franzidas. Ele diz oi de volta, disse Chang. Com de espada, posso ver se o cristal de comunicação está ativo ou não, disse Sylvia com uma risadinha. Chang lentamente guardou o cristal de comunicação e apenas olhou para frente com uma expressão aborrecida. Sylvia apenas olhou para ele com diversão. Me chame de Chang. Sylvia pronunciou. Você provou que é confiável. Você pode me chamar pelo meu nome, Chang. Sylvia apenas sorriu. Obrigado, Chang. Chang apenas assentiu. Isso deve acabar com o constrangimento. Passou meio minuto de silêncio. Pan, Dani 0VL, você é muito poderoso, disse Chang. Obrigada, Chang. Sylvia respondeu com um sorriso educado. Mais alguns segundos de silêncio se passaram. Desculpe por ter sido tão idiota antes. Eu ainda não confiava totalmente em você, Chang disse. Ah,
Isso é bom de ouvir. Obrigado, Shang, Sylvia disse com um sorriso brilhante. Se importa se eu te fizer uma pergunta? Vá em frente, disse Shang. Como você perdeu o olho e não pode simplesmente recuperá-lo? Ela perguntou. Shang franziu a testa. Eu lutei contra uma abominação, disse Shang. Sylvia parecia um pouco desconfortável. Eu entendo, ela disse com um suspiro. Já vi algo semelhante antes. Conheço uma maga verdadeira que perdeu a perna esquerda para uma abominação. Shang não demonstrou, mas seu interesse foi despertado. Existe uma maneira de regenerar uma parte tão perdida? Ele perguntou. Se houvesse uma maneira de Shang recuperar seu olho, ele não diria não. Surpreendentemente, não foi que ele perdeu o olho. Não, se ele conseguisse recuperar o olho, ele teria algo a sacrificar para a entropia novamente. Ele apenas retornaria ao seu estado atual e havia se acostumado a esse estado. Isso poderia salvar a vida de Shang sem afetar severamente sua futura força de batalha. Sylvia apenas balançou a cabeça. Não, nunca encontramos uma maneira. Shang respirou fundo, mas o manteve escondido de Sylvia. Mas isso não significa que não haja jeito, disse Sylvia. Afinal, deveria haver um mundo exterior, certo? Talvez os magos do mundo exterior tenham encontrado uma maneira. Suposto? Shang perguntou. Quero dizer, sim. Você e Geralt disseram isso, certo? Sylvia acrescentou. Você faz parecer que não acredita nisso, Shang respondeu. Sylvia franziu as sobrancelhas. Não é fácil simplesmente aceitar algo assim. Se o que vocês dois disseram for verdade, isso significaria que todo mundo que conhecemos é apenas uma pequena parte fraca do mundo real. Pense nisso. Depois de ter alcançado o auge do poder no mundo e acreditado ser um dos mais fortes por talvez até séculos, não seria fácil aceitar que você estava errado o tempo todo. A maior parte do conselho ainda acredita que deve haver uma explicação diferente. Eles se recusam a acreditar que existe um mundo exterior. O poderoso mago que venceu Stormeagle pode ter sido algum mago poderoso que viveu em reclusão e só sai quando o mundo está em perigo. O mesmo mago também pode ter criado o mapa estelar. As sobrancelhas de Shang franziram novamente. E as palavras do rei Skitunder? Ele perguntou. Bem, Sylvia disse enquanto parava de falar. King Skitunder não é a pessoa mais confiável. Você viu ele. É provável que ele deturpe a verdade propositalmente apenas para exibir seu poder sobre nós. Também pode ser que ele e Geralt simplesmente concordaram em uma mentira antes de se encontrarem com o conselho da época sobre o mapa estelar. Além disso, eu não era membro do conselho naquela época. Shang olhou para Sylvia. É por isso que o conselho acredita que eles ainda têm poder sobre tudo. Eles simplesmente se recusam a aceitar que não são tão poderosos no grande esquema das coisas quanto acreditam que são. Sylvia levantou uma sobrancelha. Você iria? Sim, Shang disse imediatamente. Então, Shang olhou para frente novamente. Isso pode realmente não ser uma coisa tão ruim. Sword Golf Magic. Capítulo 500. Shang e Sylvia pousaram no ponto de encontro e esperaram por Geralt. A linha de frente onde o Duque Mithril estava muito mais longe do que o alvo de Shang. Meia hora depois, Geralt também chegou. Diga-me como foi a luta, disse Geralt. Shang assentiu e contou a luta. Depois que Shang terminou, Geralt também assentiu. Bom trabalho, Sylvia, ele disse enquanto olhava para Sylvia. Sem problemas, Geralt, disse Sylvia com um sorriso brilhante. Geralt pareceu um pouco desconfortável ao vê-la sorrir assim e olhou para Shang. Vou dar as ordens e preparar tudo. Preciso que vocês dois fiquem perto da fronteira norte da zona da Imperatriz Cobra. Shang e Sylvia sentiram. Vou entrar em contato com você com novas ordens, disse Geralt antes de sair. Shang e Sylvia viajaram para a fronteira norte e esperaram lá por Geralt. Depois de apenas meia hora, Shang notou que mais de 30 guerreiros do Truepat Stage foram para o céu. O próximo e último conjunto de cartas seria distribuído hoje. Os magos fizeram de tudo para terminar as cartas o mais rápido possível,
e os guerreiros as distribuiriam pelas 10 zonas circundantes. Alguns minutos depois, todos os altos magos que Geralt ganhou nos últimos dias se reuniram na fronteira norte da zona da Imperatriz Cobra. O humor deles não era bom. Todos tinham ouvido falar sobre o que aconteceria, e todos tinham visto e lido as cartas. Poucos deles falaram e apenas esperaram com estresse e preocupação. Eles sabiam que a última batalha aconteceria e, em comparação com todas as anteriores, sabiam que haveria baixas hoje. Nos últimos dias, a guerra foi travada com jogos mentais e estratagemas, mas hoje, dois exércitos se enfrentariam de frente. Os guerreiros distribuíram as cartas e as reações às cartas foram mais pronunciadas do que antes. Desta vez, quase todos decidiram evacuar das zonas vizinhas. Nos próximos dias, os cidadãos ficariam em zonas distantes da zona da Imperatriz Cobra. Desta vez, a carta não incluía nenhum julgamento dos altos magos ou do próximo alvo. Não, desta vez, a carta era mais curta do que antes. Falava sobre o assassinato do Duque Mithril e do Duque Blastfurnace, e então falava diretamente sobre a batalha final. Geralt tornou público onde todo o seu exército se reuniria. Nas 2 semanas seguintes, o exército ficaria naquele lugar e não se moveria. O objetivo disso era dizer ao Conselho que não havia mais esquemas ocultos que eles pudessem fazer. Eles não podiam derrotar lentamente um guerreiro ou mago após o outro antes da batalha final. Em uma guerra normal, esse ato seria estúpido. Afinal, o objetivo de uma guerra normal era conquistar terras e não necessariamente se livrar de todos os soldados inimigos. Contanto que o exército inimigo pudesse cercar a localização do inimigo, eles ganhariam vantagem a longo prazo. Mas esta não era uma guerra normal. DN0 Esta não foi uma guerra por terras ou recursos, mas uma guerra para matar os inimigos. Todas as forças de Geralt ficariam em um só lugar, e se o Conselho quisesse lidar com ele, eles precisariam atacar todas as forças de Geralt de uma vez. Em circunstâncias normais, o Conselho poderia simplesmente ignorar o exército de Geralt neste momento e conquistar todas as outras zonas, mas o problema para eles era que eles estavam em um cronômetro. Eles tinham acabado de lançar uma intensa ofensiva no Magic Purity Kingdom, e o Magic Purity Kingdom iria contra-atacar com uma vingança muito em breve. Se eles não fortificassem suas fronteiras nos próximos dias, o Magic Purity Kingdom invadiria os Kithunder Kingdom e reivindicaria várias zonas em apenas alguns minutos. Se o Magic Purity Kingdom ainda não sentisse nenhuma resistência, eles aproveitariam a oportunidade e cortariam diretamente o leste dos Kithunder Kingdom do oeste dos Kithunder Kingdom. Isso seria catastrófico para o reino Kithunder. Ou eles podem ir diretamente para o trono. A razão publicamente reconhecida pela qual era importante para os exércitos reivindicar os territórios primeiro era para apoiar o rei em sua batalha. Se os magos mais poderosos do reino fossem atendidos, os magos mais fortes do outro reino poderiam ajudar seu rei a vencer a batalha com outro rei. Fivpaquilat e Gmajas podiam combinar seus poderes para liberar feitiços que exibiam o poder do Ashimage real. Claro, o verdadeiro motivo era muito diferente. Shang e Geralt sabiam que os reis eram simplesmente funcionários da mansão Lichtning. Eles não deveriam lutar entre si, mas governar vários territórios. A razão para isso não estava clara para eles, mas provavelmente era assim que funcionava. Presumivelmente, se um rei perdesse todos os seus territórios, ele também perderia o emprego e seria forçado a deixar os 5 reinos. E por causa de tudo isso, o Conselho não podia esperar e lentamente reconquistar seus territórios. Eles tinham que acabar com essa guerra interna nos próximos dias, ou logo morreriam para o Magic Purity Kingdom ou King's Kithunder. Após cerca de 1 hora, os guerreiros retornaram e também pararam na fronteira norte da zona da Imperatriz Cobra. Até mesmo todos os guerreiros do Truipat Stage da Stormeagle Zone estavam aqui. Todos os 65 foram convocados. No momento, a zona Stormeagle estava completamente indefesa, mas isso não era uma grande preocupação. Geralt também ganhou 30 Igmages adicionais desde que a guerra começou, com 9 deles sendo Mid-Igmages.
No momento, 65 guerreiros Truipat-Stage, cerca de 35 Igmages, Gerald, Shang e Sylvia, estavam todos no mesmo local. Essa força sozinha já poderia rivalizar com um dos reinos mais fracos. Os 3 altos magos de Shang já haviam montado seus círculos mágicos em um edifício fortemente fortificado. 5 dos Mid-Igmages estavam estacionados ao redor do prédio. Com seus poderes combinados, eles poderiam até lutar contra um membro do conselho. Todo o trabalho deles era apenas proteger este prédio e talvez atacar um inimigo se eles entrassem em seu alcance. Todos sabiam que o Conde Espada, com todos os feitiços e círculos mágicos, poderia rivalizar com um membro do conselho. A luta entre o conselho e geral decidiria o resultado da guerra. Todos os outros estavam apenas lutando por uma oportunidade de ajudar nessa luta. Se as forças dos altos magos de Gerald conseguissem se livrar dos outros altos magos, eles poderiam combinar seus poderes e lançar feitiços poderosos no conselho. Isso seria quase como outro membro do conselho ajudando Gerald. Todos os outros magos superiores estavam estacionados atrás dos guerreiros, mas na frente dos 5 magos intermediários que protegiam o edifício fortificado. Os guerreiros deveriam se aproximar dos magos inimigos e forçá-los a lidar com eles. Se o mago inimigo decidisse ignorar os guerreiros iriam rapidamente para a ofensiva e atacariam seus escudos de mana. Se atacassem os guerreiros, precisariam gastar quantidades significativas de mana e tempo para lidar com eles. Afinal, um guerreiro pode ser muito escorregado e ágil. Durante esse tempo, os magos inimigos dizimariam suas forças. O plano foi montado. Todos estavam reunidos. Agora, eles só precisavam esperar. Eventualmente, o exército do reino Skitunder chegaria. E então, a batalha final começaria. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.